Opa, e aí, T4 aqui para mais um vídeo, 7DS Origin de novo. E rapaziada, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que foi, né, a nossa run dessa semana no Guild Boss, certo? Eu pretendo estar trazendo toda semana aí um videozinho, né, pelo menos, do que a gente conseguiu melhorar no Guild Boss, o que a gente notou que a gente estava fazendo errado, ou que conseguiu descobrir. E na semana passada, rapaziada, eu acabei não trazendo porque eu perdi a gravação, certo? A gravação corrompeu, mas como vocês podem dar uma olhada aqui, a gente teve uma boa melhora, certo? Do primeiro vídeo que eu trouxe, a gente tinha feito 14 mil pontos e na semana passada a gente conseguiu fazer 24 mil, né? Ou seja, 10 mil pontos a mais, que garantiu pra gente ali o ranking 9 no final da semana. E essa semana a gente fez 25.900 pontos, certo? Quase 26 mil, garantiu pra gente aqui o ranking 7. A semana ainda vai ter alguns dias, então pode ser que o nosso ranking mude, mas até o momento essa é a nossa colocação, certo? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo que a gente fez, tudo que a gente descobriu de novo, táticas que a gente tentou, técnicas que a gente testou, e pode deixar que tudo que eu for descobrindo, não só sobre o Guild Boss, mas sobre os outros bosses do jogo, eu vou sempre estar trazendo pra vocês, porque, como eu já falei, eu não sou um cara de ficar escondendo o jogo, certo? Então, se eu descobrir alguma coisa nova, alguma coisa legal que vai impactar na minha pontuação, a minha posição no ranking, ela não importa tanto assim pra mim, a ponto de eu não compartilhar, certo? Até porque, sinceramente, entre ganhar de 30 para 20 moedas que seja, nem que eu pegue o último lugar, de trocar de 20 para 10 moedas, pra mim não importa nada. Isso daqui, a única coisa que vai impactar é que eu vou comprar as coisas aqui, né, da lojinha do Guild Boss mais cedo. E sinceramente, eu tenho bastante tempo pra esperar pra comprar as coisas, então não tem pra que eu ficar escondendo o jogo, certo? Então vamos lá, rapaziada, essa daqui foi a nossa primeira run, certo? A gente não fez uma pontuação tão boa, mas dessa vez a gente tentou dar o máximo de dano possível, o mais rápido possível, certo? Então a gente deixa ali o Bellatrix entrar, ele que vai ser o nosso Golter, que vai ultar, né? Ele vira o boss de costas, assim que o boss bate, a gente entra e tenta estacar tudo o mais rápido possível. O Golter dele tá P10, então ele segura o ultado por muito tempo e nesse meio tempo a gente consegue aplicar todo o nosso combo, certo? Aqui eu ulto com o Escanor mesmo sem estar com todas as orbes, só para dar o máximo de dano possível, e a gente consegue deixar ele no nível 12 logo na primeira ult, certo? Aqui ele usa pizza, a gente tenta, né, como sempre, bater durante a pizza para não ficar só desviando, até porque esse é um tempo onde ele fica parado, então a gente dá dano de graça. E aqui é uma coisa interessante, eu vou pausar aqui um pouquinho, indo para outra run aqui, né, onde a gente deixou o boss no nível 7, normalmente a gente deixa no nível 8, mas dessa vez a gente segurou um pouco o dano para não bater tanto no começo, era outro teste que a gente estava fazendo. E normalmente ali por volta do nível 8 e talvez níveis abaixo, depois da pizza ele sempre usa esse gelo. Então a gente vai pra longe e assim que o primeiro gelo aparece, a gente corre pra perto, pra não ficar, né, com esse gelo no chão que dá dano perto do boss. Assim essa área fica livre pra gente bater. Mas aqui eu acredito que seja por conta do nível, ele não usou fogo, ó. Vocês podem ver que a gente até ficou esperando ali, né, porque a gente estava acostumado, mas parece que se você deixar ele no nível mais alto, ele não usa, né, o moveset dele acaba mudando. A gente não sabe exatamente qual é o nível que muda, mas parando ali no nível 9, ele sempre colocou bola de fogo, e dessa vez parando no nível 12, ele não botou. Aqui ele subiu a pedra, a gente correu pra lá e como sempre, rapaziada, dá o primeiro ataque na pedra, aqui eu dei Coderiere, apliquei o meu combo e aqui eu cometi um erro. Eu tinha que ter aplicado o Burst com a Merlin antes de ter entrado com o Escanor, porque aí agora nesse combo a pedra já ia ter sido quebrada. Então acabei perdendo muito tempo, né, aqui. Consegui quebrar ainda tranquilamente, porque com o Burst o dano aumenta muito, mas esse tempo eu poderia ter usado para ajudar aqui o meu colega que não conseguiu quebrar a pedra de gelo, certo? E isso acabou quebrando um pouco a nossa run. Então, para esse tipo de coisa não acontecer com você, as duas coisas que você precisa fazer é tentar memorizar onde fica o seu cristal, certo? No mapa, eles sempre spawnam na mesma posição. Vou botar aí na tela para vocês, né, a imagem com as posições de cada cristal. E lembrar de você primeiro aplicar os debuffs no boss, depois você estacar o seu burst, e aí você entra com o seu personagem de dano, para poder quebrar o cristal o mais rápido possível e já ajudar aquele seu amigo que tem um pouco mais de dificuldade. E passando aqui agora, né, pra nossa round, a gente fez os 24 mil de dano. A gente deixou o Bellatrix entrar primeiro, né, pra ele pegar o buff dentro da regeneração e aplicar o primeiro ataque. E depois a gente entra, depois que o boss usa esses golpes no chão, né.
a gente começa a carregar a nossa energia, todo mundo aplica os nossos buffs e debuffs para já começar a dar dano. Mas dessa vez, a nossa run não foi com o intuito de dar o máximo de dano possível nele, para poder chegar bem forte com tudo que a gente precisava na segunda rotação e tentar aplicar o máximo de dano possível de uma vez só. Aqui então ele usou a pizza, né? A gente sempre tentando bater enquanto ele tá aplicando a pizza, mantendo no nosso fragmento, né? E assim que a quarta pizza bate no chão, a gente corre pra longe, porque ele vai botar esse ícone na nossa cabeça e soltar os 3 golpes de gelo. Quando apareceu o primeiro no chão, a gente corre de volta pra ele, como eu mostrei pra vocês, né? Pra gente não ter esse problema, poder bater livre sem ter o gelo dando dano na gente no meio do caminho. É muito importante porque em algumas skills ele pode te jogar pra trás e acabar te jogando em cima do gelo, e nos níveis mais altos esse gelo vai dar muito dano, certo? Então basicamente aqui não tem segredo, a gente só foi batendo nele, mas segurando as nossas skills mais fortes. Eu, por exemplo, segurei a ultimate do meu Scanor e ele começou a fase dos cristais. Aqui eu fiquei um pouco perdido porque eu tava procurando a escada, mas assim que eu achei, eu já cheguei nele. Aplicamos o primeiro ataque, colocamos os debuffs e entramos com a Merlin pra dar, né, o burst. Porém, como esse cristal tava no nível 7, né, e o cristal ele acumula o status baseado no nível do boss, ele tava bem mais fraco, então não precisei do burst todo pra quebrar, né. Aqui assim que eu terminei, eu já fui ajudar ali o meu colega, mas ele conseguiu terminar. E agora sim, a gente chegou na parte onde o boss fica stunado, certo? Aqui ele fica parado por um bom tempo, mas a gente ainda não vai aplicar todo o nosso dano porque a gente está esperando para a ult do Golter. Então a gente carrega tudo que a gente precisa, eu não coloco o burst ainda, né, deixo ele no finalzinho e corro para a borda do mapa o mais longe possível para tentar não tomar esse golpe aí em cima do fogo, certo? E manter o fogo longe ainda. Então conseguindo, agora que ele já consegue tomar ult do Golter de novo, a gente deixa ele petrificado. Eu finalizo o burst da Merlin, mas acabo jogando mal aqui porque eu deveria ter usado a ult da Deriere. Com a minha tá P10 eu conseguiria ainda mais dano, mas mesmo assim a ult do meu Scanor consegue basicamente anular a barra de vida número 11, né? Eu fiz as contas aqui, deu mais ou menos uns 12 milhões de dano e uns quebradinhos no chão. Então a gente conseguiu dar bastante dano e conseguiria ter dado ainda mais. E aqui pra frente agora é meio que um modo sobrevivência, tentando durar até ele levantar o cristal de novo. Como sempre na pizza, ele fica parado, então a gente tenta bater o máximo possível. E não, a pizza ela continua igual, independente do tempo da fase ou do nível dele. Ela não fica mais rápida. O que fica mais rápida é a rotação de movimentos dele. Ele começa a usar skills com muito mais frequência, certo? Então conforme vai passando, além dele ficar mais forte, a movimentação dele também vai ficando mais ágil, vamos dizer assim. Aqui a gente conseguiu mais uma ult do Golter, eu acabei dando mole e ultei com o Scanor também. Podia ter segurado um pouquinho mais, porque como eu falei, a ult desse Golter ele acaba durando bastante por ele estar P10, mas ainda assim a gente conseguiu dar bastante dano, deixamos ele aqui já no final do nível 14, certo? Tentando sempre bater nas costas dele pra gente manter aquele debuff de 100 stacks ativo. Se você não sabe, sempre que você bate nas costas do boss, ele ganha uma stack de aumento de dano recebido em 1%, isso acumula até 100. Então com 100 hits nas costas, você acumula 100% de dano adicional nele, é basicamente a passiva do primeiro ataque. Toma cuidado com esse golpe, porque ele pode te matar muito fácil. Você pode ver que eu tenho 400k de vida e fiquei com muito pouco, e o Magia inclusive até morreu. Aqui eu acabei jogando mal. Nessa fase eu recomendo que se você não tiver a Merlin de raio, você só fique parado, porque eu fui bater com a Merlin de fogo e ela acaba andando um pouquinho pra frente e eu não sabia. Então eu tentei dar um dash pra trás pra compensar. No desespero, acabei parando, né, dentro do círculo e morri. E aqui agora pra finalizar, como já tinha 2 pessoas mortas, eles nem vão tentar quebrar o cristal e só vão tentar aplicar o máximo de dano possível antes dele explodir. Aqui, como eu falei, né, mostrando pra vocês então, o debuff que fica nele é de dano recebido e não dano recebido nas costas. Então você só consegue aplicar, né, esse debuff nas costas. Toda vez que você bater nas costas ele ganha um stack, mas aumenta o dano que ele vai receber de todos os lados, né? Se você vê que você não vai conseguir quebrar o cristal também, foca em dar o máximo de dano possível para você conseguir garantir a pontuação, porque mesmo se você ultar, esse golpe do boss vai te dar hit kill no meio da sua ult. Enfim, a gente conseguiu fazer aqui, né, quase os nossos 26 mil pontos. Dessa vez, né, trazendo aí as 2 runs, ao invés de trazer só a que deu certo, também uma outra que a gente testou. A terceira run, a gente tentou fazer igual a primeira, mas acabou dando ruim, porque um dos nossos colegas ali esqueceu de botar os equipamentos na Merlin dele, então acabou que a gente não deu tanto dano assim,
e a gente ficou com uma pontuação um pouco mais abaixo. Mas enfim, uma consideração que eu quero fazer é que a Deriere ela não parece tão interessante no Guild Boys se o seu objetivo for quebrar os cristais, certo? Porque aqui, por exemplo, a gente tá com o cristal nível 7, né, até mais baixo do que a gente costuma deixar, que é o nível 8, e no tempo em que eu quebro o meu cristal, vou pro cristal de terra, né, ali que tá com o nosso colega de Merlin e ajudo ele, quase dá tempo de eu chegar no cristal de vento ainda, né? E vendo pela outra visão, quando aquela Merlin chegou pra ajudar, o cristal ainda tinha tipo 70% de vida, né? A Merlin quem deu o maior dano pra quebrar. Então, se vocês quiserem levar várias Derieres, tentem usar essa tática de dar o máximo de dano possível no começo e nem tenta quebrar o cristal, só espanca ele ali até ele explodir, né, na hora do cristal e tenta dar o máximo de dano possível até lá. Mas é isso, rapaziada, se você gostou do vídeo, como sempre, deixa o like, se inscreve no canal pra gente bater a nossa meta de 2.000 inscritos. Se tem alguma coisa que você não entendeu ou alguma sugestão, deixe aí nos comentários que eu sempre tô lendo. E é isso. Falou!